Bom dia a todos, graça e paz, em nome de Jesus. Meu nome é Anderson, eu já estou aí nessa caminhada da fé. Ano que vem eu faço 20 anos de fé, né? E cresci na fé ouvindo esse homem aí pregar, né? A gente, durante muitos anos, fomos edificados ali na Igreja de Cristo no Gereissati 2, aqui no Maracanaú. E a gente está aí nessa caminhada por quase 20 anos. Hoje eu pastoreio a Igreja de Cristo no Gereissati 1. O meu pastoreio, na verdade, iniciou juntamente com a congregação, né? A congregação nasceu e assim também o meu pastoreio. A gente está nesse trabalho desde 2011 e já vamos aí para 10 anos de congregação, né? Graças a Deus, muito trabalho, mas também muitas coisas boas, né? Sou casado com a Adriana, que inclusive está aqui na live também. Temos duas filhas lindas, a Rebeca de 12 e a Isabela de 6. E eu também tenho um garotão, filho de 22. Já pensou, Josimar? Já com 22 anos, aquele menino? Rapaz, passa rápido o tempo, né? E é isso, né? Esse sou eu nessa caminhada de fé, né? Nessa luta cristã, essa guerra cristã que é todo dia, né? A gente lutar para continuar fiel a Deus, enfrentar as adversidades, né? As tribulações que são muitas, mas a recompensa é garantida, né? A recompensa é garantida por Deus e quando Deus garante, nada pode tirar a nossa recompensa, né? Eu queria estar lendo esse texto de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. E eu queria pedir, Josimar, que ao findar aqui a leitura, você pudesse orar por mim. Amém? Amém. Deixa eu ler aqui. Aproximando-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me chamas bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tenho obedecido a tudo isso, que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Pode orar aí, meu irmão. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, pedir a tua bênção sobre esse momento, sobre esse tempo, sobre a vida do Anderson, sobre a vida de cada um de nós que estamos nessa live, e sobre a vida de tantos outros, talvez dezenas, se não centenas de pessoas que vão ter a oportunidade, seja agora, ou seja daqui a décadas, porque isso vai ficar aí, que essas pessoas possam ser abençoadas e que a tua palavra traga dignificação às nossas vidas e glória ao teu nome. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acredito que a maioria de nós, né, que estamos aqui, deva estar, deva ter conhecimento do que está acontecendo ali no Afeganistão, né? Depois que as tropas americanas se retiraram de lá, houve muita perseguição aos cristãos, né? Muita gente sendo levada à morte, né, por professar a fé em Cristo. Eu li que até mesmo eles estavam não só batendo de porta em porta, né, procurando cristãos, mas
Se alguém tivesse o aplicativo da Bíblia no celular, isso era motivo de até sentença de morte, né? E eu fiquei pensando, quando eu vi essas coisas, que como nós nos comportaríamos se passássemos por uma perseguição? A gente tem muita liberdade, né, de culto, tem muita liberdade de professar a fé que a gente tem, de declarar a fé em Cristo, mas isso me fez pensar bastante, né, sobre o fato de que a gente tem essa liberdade e como seria se a gente passasse por um período de perseguição como esse, né? Ah, me fez pensar no seguinte: se de fato nós estamos servindo a Jesus, seguindo a Jesus de maneira correta e de maneira que, se houvesse uma perseguição, se a gente continuaria nos mantendo fiéis a Deus. Se a gente não abriria mão da nossa fé em razão ou em função da nossa vida. Se a nossa vida para nós seria mais importante do que a fé em Cristo Jesus. Isso me levou a ficar refletindo sobre isso. Porque se a gente olhar para o Brasil, de maneira geral, esse meio evangélico, que não dando assim um panorama de que as pessoas não estão preparadas para uma perseguição. Que elas abririam mão facilmente da sua fé caso elas viessem a ser perseguidas. E por que é que eu estou afirmando isso? Pela simples razão e motivo de que coisas pequenininhas, muito pequenas, tiram as pessoas da presença de Deus. Coisas simples. Coisas muito pequenas e insignificantes tiram as pessoas dos cultos, por exemplo. Então, olhando para esse cenário, que é o meio evangélico brasileiro, não me dá nenhuma perspectiva, nenhuma razão para acreditar que a igreja brasileira está preparada para uma perseguição. Está realmente preparada caso acontecesse uma perseguição tal qual está acontecendo lá. E aí a pergunta óbvia aqui é: e o que isso tem a ver com o jovem rico, né? Que a gente leu aqui. O jovem rico era alguém que, pelo menos no texto aqui que a gente leu, era alguém que acreditava estar servindo a Deus. Era alguém que acreditava que estava fazendo aquilo que realmente Deus esperava dele. Quando ele pergunta quais mandamentos, e Jesus relata os 6 mandamentos aqui, ele diz: olha, eu faço tudo isso, eu observo tudo isso. Eu realmente cumpro esses mandamentos. E é importante ressaltar, né, aqui que Jesus, dos 10 mandamentos, ele só cita 6, né? Ele só cita os 6 mandamentos que dizem respeito ao próximo. Né? Tanto o Êxodo capítulo 20, como o Deuteronômio capítulo 5, onde está a lista dos 10 mandamentos, os 4 primeiros são: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomo meu nome em vão e guarda o sábado. Os outros 6, todos eles dizem respeito ao próximo, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dá falso testemunho e não cobice a casa e a mulher do próximo. Então, quando Jesus, nos evangelhos, ele vai falar sobre os 10 mandamentos, ele resume os 10 mandamentos em 2, não é isso? Ama a Deus sobre todas as coisas, que engloba os 4 primeiros, e ama o teu próximo como a ti mesmo, que engloba os outros 6. É importante perceber que toda a fidelidade daquele jovem rico estava baseado em não fazer as coisas. Quando Jesus diz, por exemplo, aqui no versículo 18, quando ele começa a relatar
os mandamentos, ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Mas no 19, não requer apenas uma ação de não fazer. O 19 é uma ação justamente de ação, de agir. Honra teu pai e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, nos parece que toda a fidelidade daquele jovem estava baseada no deixar de fazer. Eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso. Como muitas vezes as pessoas acham que estão agradando a Deus porque elas não bebem, elas não fumam, elas não vão para farra, elas não matam, não roubam, não fazem nada de errado, pelo menos na visão e na mente delas. Mas quando elas são chamadas a um compromisso, onde elas precisam tomar uma decisão, quando elas são chamadas a fazer alguma coisa, aí elas correm. Aí elas não se comprometem. E nos evangelhos, todas as vezes que Jesus estava de frente para a multidão, todas as vezes que Jesus estava diante de uma multidão, ele sempre chamava aquelas pessoas daquela multidão para sair do meio da multidão e fazer parte dos seus discípulos. Ele chamava a multidão para se comprometer com ele. Lucas capítulo 14, quando Jesus está lá de frente da multidão, o texto diz que ele se volta para a multidão, ou seja, ele olha para a multidão e ele diz: se alguém quiser vir após mim. E o interessante de tudo isso é que a multidão estava vindo atrás dele. A multidão estava perseguindo ele, né? No sentido de vir até ele, de procurar ele, de tentar achar ele. Mas mesmo a multidão vindo atrás dele, vindo até ele, ele olha para a multidão e diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir. Então ele está sempre chamando as pessoas para saírem do meio da multidão e se tornarem verdadeiros discípulos. Discípulos comprometidos. Discípulos que agem e não discípulos que apenas vivem do eu não faço, eu não faço, eu não faço. Mas discípulos que se comprometam ao ponto de dizer: eu vou fazer isso. Eu vou obedecer a Deus, eu vou ser um verdadeiro discípulo, não apenas no sentido de que eu não faço o que é errado, mas eu vou me comprometer com Jesus, com Deus, ser um discípulo, também fazendo o que é certo. Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, o jovem rico aqui, ele estava, de certa maneira, cumprindo as coisas pela metade. Porque, embora ele cumprisse os mandamentos no sentido de não fazer, quando ele foi chamado a fazer, ele deu para trás. E eu queria chamar a atenção, antes de eu colocar aqui o primeiro ponto, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Que Jesus mostrou para ele que ele não cumpria os mandamentos, ou pelo menos ele cumpria ele pela metade. Porque o segundo grande mandamento, como Jesus fala nos evangelhos, é amar o próximo como a ti mesmo. E ele, Jesus, disse: vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Então, o que seria vender tudo o que tem e dar aos pobres? Seria justamente cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Justamente aquilo que ele havia dito que cumpria. É isso. Tudo isso eu tenho observado, mas quando Jesus chamou ele para a prática disso, ele correu. Quando Jesus chamou ele para compromisso com isso, ele não quis se comprometer. Justamente porque ele não amava o próximo como a ele mesmo. Ele amava a ele mesmo. É tanto que ele não quis se desfazer do que era dele. Porque ele amava a si mesmo. Mas ele não amava o próximo como ele amava a si mesmo. Então, no mínimo, ele estava cumprindo esse segundo mandamento pela metade. E aqui é o meu primeiro ponto. Às vezes a gente acha que está justamente
obedecendo a Deus, quando na verdade não estamos. Quando na verdade nós estamos apenas se enganando, ou no mínimo, estamos cumprindo aquilo que agrada a Deus pela metade. Não adianta só nós vivermos a nossa vida, o nosso evangelho, o nosso discipulado, a nossa vida como discípulo, apenas baseado no eu não faço isso ou eu deixo de fazer aquilo. A nossa vida como discípulo é uma vida ativa, é uma vida de ação, é uma vida de prática. Não só Tiago, mas o próprio Jesus disse que aquele que ouve a palavra e não pratica, o Tiago diz que é semelhante a um homem que se olha no espelho e no momento que ele sai da frente do espelho, ele não se reconhece mais. E Jesus disse que ouvir a palavra e não praticar é edificar a casa sobre a areia, não tem fundamento. Então não é somente a gente viver a vida sem praticar o que é errado, mas também é praticando o que é certo. É agindo. Jesus nos chama para o ide, para fazer, para praticar, para agir. E aí a gente vive a nossa vida cristã naquela acomodação total, né? De casa, de igreja, de trabalho. E vive o nosso mundinho ali, o nosso círculo. Mas a nossa boca não se abre para a pregação do evangelho, a nossa boca não se abre para falar das maravilhas de Deus para as pessoas que não têm. Não tem Deus ainda no seu coração. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar a nossa atenção aqui para isso que o jovem rico está fazendo. Para essa enganação que ele está fazendo com ele mesmo. Quando ele achava que servia a Deus e que agradava a Deus, quando na verdade, no mínimo, ele estava apenas cumprindo pela metade. Então, quantos de nós não vivemos assim? Quanto de nós não vivemos como se nós achássemos que estamos servindo e agradando a Deus, quando na verdade nós não estamos nos comprometendo com o reino dele? A gente não se compromete com o nosso tempo no reino. A gente não se compromete com o nosso dinheiro no reino. Como é o jovem rico, ele não se comprometeu com dinheiro. E quantos de nós não se compromete com dinheiro no reino de Deus? A gente quer as bênçãos do reino, mas a gente não quer se comprometer com o reino. A gente não quer ser um discípulo envolvido no reino. Então, aqui no Gereissati 1, Josimar, a gente está estudando nas quartas-feiras o livro de Malaquias. E o livro de Malaquias é justamente uma prática de culto totalmente distorcida. O povo de Israel estava praticando o culto a Deus de maneira totalmente equivocada, de maneira totalmente torta daquilo que Deus já havia estabelecido. E eles, na cara de pau, ainda tinha a cara de pau de perguntar aonde nós estamos difamando o teu culto? Aonde nós estamos difamando a ti? É como se eles não conseguissem perceber aonde estavam errando. É como se eles não conseguissem perceber, porque aquilo já estava tão enraizado, eles já estavam tão acostumados a viver daquela maneira, que para eles aquela prática já não era mais errada, já não ardia mais o coração, já não cobrava mais o coração de que aquilo não era da maneira como Deus queria que fosse. E às vezes a gente está vivendo a nossa vida assim. A gente está vivendo já com o pecado há tanto tempo que nós já estamos tão acostumados com ele que aquilo já não é mais errado para nós. A gente não sente mais aquele asco do pecado, não sente mais aquela repulsa, porque aquilo já se tornou normal. E a gente está vivendo isso de maneira tão natural que a gente acha que mesmo assim está agradando a Deus. E começa a se enganar como o jovem rico estava enganado aqui. E se nós vivermos dessa maneira, nós não teremos raízes suficientes para que, se porventura viermos a passar por uma perseguição, isso não nos manterá na fé.
Porque, na verdade, quando a gente acha que está servindo a Deus, nós não estamos servindo a Deus, ou pelo menos estamos servindo de maneira capenga, como era lá no livro de Malaquias. Então, essa é a primeira lição que eu queria tirar para nós aqui, que nós pudéssemos aprender com um jovem rico. Que a gente pudesse pensar que a vida cristã é muito mais do que uma simples teoria, é muito mais do que a gente deixar de fazer o que é errado, mas principalmente é a gente viver na prática aquilo que a gente sabe que agrada a Deus. Se a gente sabe que agradar a Deus é amar o próximo, é ajudar o próximo, é se comprometer com o próximo, então é isso que a gente tem que fazer. Né? Tiago diz, né, que se um irmão chega para a gente com necessidades e a gente tem como ajudar e a gente simplesmente diz eu vou orar, isso não é fé. Isso não é fé. Porque a fé tem ação, a fé tem atitude. Nós precisamos agir para que a nossa fé seja realmente colocada em foco, para que a nossa fé apareça. É preciso ter a ação. A ação é essa que o jovem rico não teve. Ele não agiu. Quando ele foi chamado a agir, ele correu. E esse é um alerta que eu gostaria que nós pudéssemos ter. Que a gente não corresse quando a gente fosse chamado a agir, quando a gente fosse chamado a se comprometer. Quem não se compromete é a multidão. Os discípulos, eles dão a vida por Jesus. Os discípulos estão tão comprometidos com o reino de Deus que a vida deles já não é mais preciosa aos seus olhos. O que é precioso para o discípulo é obedecer a Jesus e cumprir aquilo que ele nos ordena que a gente cumpra. É viver aquilo que ele estabelece que a gente viva. E falando sobre a gente obedecer à lei para ser salvo, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de nós verdadeiramente nos comprometer. Tá me ouvindo, Josmar? Que entrou uma ligação aqui, meu irmão, na hora, perdão. Mas eu estou falando é da gente se comprometer com o reino de Deus. A vontade de Deus só porque a gente deixa de fazer A, B ou C. Mas que a gente deixe de fazer A, B ou C, mas que a gente faça o D, o E, o F e tudo mais que Deus espera que a gente faça. Que a gente pare de ser discípulo pela metade e a gente comece a viver o reino de Deus de maneira prática, como ele deve ser vivido. Amém? Amém. A segunda lição aqui, e que é justamente, vem dessa, né? Porque a primeira carta de João, no capítulo 4, ele vai dizer que se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem eu não estou vendo. Então, se esse jovem rico, ele não foi capaz de amar o seu semelhante, né, como a ele mesmo, ele não era capaz de amar a Deus. Porque o seu amor estava justamente naquilo que ele possuía. No texto aqui de Lucas, perdão, de Mateus, não vai dizer, mas no texto de Marcos, falando sobre esse mesmo assunto, no capítulo 10, no versículo 24, vai dizer Jesus que os discípulos ficaram admirados por Jesus ter dito que era difícil entrar no reino de Deus aqueles que amavam as irmãs. Então, o amor desse homem, desse jovem rapaz, estava naquilo que ele possuía e não em Deus. O coração dele estava voltado para aquilo que ele possuía. Então, a parte do coração dele, aonde ele poderia entregar o amor, aquele lugar do coração dele, onde ele poderia devotar esse amor, tanto ao próximo como a Deus, estava preenchida com o amor dele ao que ele possuía.
Então, todo o amor que ele poderia dar já estava comprometido. E é por isso que ele não conseguia amar nem o próximo, muito menos a Deus. Porque o coração dele já estava comprometido com aquilo que ele tinha. E essa é a minha segunda lição aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado para que o nosso coração não esteja comprometido com outras coisas que não seja Deus. Que o nosso coração não esteja devotando esse amor e colocando no lugar de Deus em nosso coração outras coisas que não o próprio Deus. Porque é exatamente isso que nos torna um idólatra. Quando aquele lugar do nosso coração, que é o lugar de Deus, é preenchido com outras coisas. No caso desse jovem, eram as riquezas. Mas não necessariamente pode ser a nossa situação. Não necessariamente a riqueza é algo que pode ocupar o nosso coração. Mas o nosso coração pode ser ocupado com outras coisas. O nosso coração pode ser ocupado com o trabalho. O nosso coração pode ser ocupado até com a nossa família, com o cônjuge, com filhos. E lá em Lucas, capítulo 14, quando Jesus chama a multidão para o compromisso, ele disse: quem não amar mais a mim do que o seu pai, do que sua mãe, do que seu irmão, do que sua irmã, do que sua esposa, não pode ser meu discípulo. Então, o amor devotado a Deus, ele não pode ser substituído por outras coisas. Deus não pode ser substituído em nosso coração por nenhuma coisa que seja. E é óbvio que eu não estou dizendo que a gente não deva amar os nossos parentes. Não é esse o meu ponto. E nem o de Jesus. O ponto de Jesus é que nós não podemos amar mais essas pessoas ou qualquer coisa que seja do que a Ele. Ele é o centro de toda a nossa devoção de amor. Porque, aliás, se nós não amarmos Jesus em primeiro lugar, vai ser difícil nós amarmos qualquer pessoa que seja. Porque se nós não conseguimos amar a Jesus, nós não conseguimos amar nada, nem a nós e nem a ninguém. Então, em primeiro lugar, é Jesus. E se nós colocarmos outras coisas no centro do nosso amor, nós seremos um idólatra e nós não conseguiremos ser um discípulo de Jesus da maneira como ele espera que a gente seja. E aí, essa é a segunda lição que a gente pode aprender com esse jovem rico. O nosso coração não pode estar em outras coisas a não ser no nosso Deus. Ele é o primeiro lugar em nossas vidas. Ele precisa ser o centro de tudo aquilo que nós amamos. Nós podemos amar a esposa, com certeza, isso é bíblico, é mandamento, o marido tem que amar a esposa. Mas em primeiro lugar, ele tem que amar a Deus. Porque se ele não amar a Deus, ele jamais amará a esposa como ela deve ser amada. Ele jamais conseguirá amar os filhos como ele deve amar os filhos, se em primeiro lugar ele não amar a Deus. Porque eu tenho até falado um pouco sobre isso aqui. Às vezes a gente acha que amar os filhos é dar tudo que eles querem, né? A gente acha que amar os filhos é quando a gente coloca ele numa escola boa, a gente, sabe, dá tudo que o filho quer. E aí a gente ama o filho porque a gente está fazendo isso. Não que a gente não deva mimar, entre aspas, né? Dar as coisas para os nossos filhos ou colocar ele numa escola boa, não é esse o meu ponto. Mas o verdadeiro amor que a gente tem que ter, tem que dar aos nossos filhos, é o fato de que nós precisamos fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus. Esse é o verdadeiro amor que a gente tem que dar aos nossos filhos, é fazer com que eles conheçam a Deus. É só um parêntese aqui bem rápido. Quando Abraão despediu Sara e Agar, né, ele deu para eles levar pão e água. Então, que pai é esse que despede o seu filho pelo deserto, né, e dá apenas pão e água para ele, né? Só que quando Agar ela senta debaixo daquela árvore, né, e começa a chorar
e diz: olha, pode me levar porque eu não quero ver o meu filho morrer, o anjo aparece para ela e diz: não temas, porque Deus ouviu a oração do menino. O texto diz exatamente isso. Deus ouviu a oração do menino. Então, sobre tudo que Abraão poderia dar para Ismael, ele deu conhecimento sobre Deus. E isso é o mais importante. Porque na hora que precisou, Ismael sabia a quem recorrer, não é? Então a gente acha que dar as coisas para os nossos filhos é amá-los, quando na verdade é dar o conhecimento sobre Deus. Isso é o verdadeiro amor que nós podemos dar aos nossos filhos. Não é verdade? Então, meu irmão, em primeiro lugar, né, do que nós ouvimos e aprendemos hoje aqui, nós precisamos nos engajar totalmente no reino de Deus. Não apenas como pessoas que deixam de fazer o que é errado, mas principalmente como pessoas que fazem o que é certo. Essa é a primeira lição. E a segunda, o nosso coração precisa estar totalmente comprometido com Deus. Totalmente envolvido com Deus. Porque se isso não acontecer, nós não amaremos a Ele e muito menos amaremos o próximo. Essa é a lição que eu gostaria que nós tivéssemos, que nós refletíssemos e nós principalmente colocássemos aqui. Porque só assim nós seremos discípulos de Jesus e só assim, com o nosso coração em Deus, se vier uma perseguição, nada nos tirará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que palavra poderosa, Anderson. Muito, muito, muito edificante. Estava falando aí, eu estava lembrando, fazendo uma análise, né? Eu acho que todos nós estávamos fazendo uma análise na nossa vida. Até onde eu vou com Jesus? Né? Até onde eu estou pronto para ir com Jesus? Mas essa palavra foi muito poderosa. Muito, muito, muito. Amém. Muito obrigado. Amém. Todos nós fomos muito edificados, muito mesmo. Certo? E muito, muito obrigado. De verdade. Vou, se prepara, né? A gente vai, daqui até o final do ano, você vai voltar aqui de novo. Porque é Eu, verdade, é eu verdade. fico muito, muito feliz mesmo. Muito, assim, para mim é uma honra, é muito gratificante, né, estar com vocês. Eu sempre falo isso, às vezes eu acho que eu sou até chato, mas para mim é uma honra, é sempre um prazer lhe ouvir, meu irmão. É quando você fala a palavra, quando Deus lhe usa para trazer uma palavra, sempre o meu coração arde, né? E eu sou grato a Deus pela sua vida, né? No quanto eu já fui edificado pelas suas pregações. E para mim é um prazer sempre estar aqui com você. Isso aí é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, né? A gente está caminhando junto, né? Hoje eu nunca esperei um dia estar fazendo esse trabalho que você já faz com excelência aí há muitos anos, que é pastorear a igreja. Mas hoje a gente está aqui nesse mesmo trabalho, nesse mesmo serviço, e para mim é muito honroso, é muito gratificante saber que pessoas como você estão sempre orando pela gente, pensando na gente, né? E caminhando a mesma caminhada que a gente, né? Lutando as mesmas batalhas que a gente luta. Então, para mim é muito gratificante tudo isso aqui. É muito legal. Eu tenho que. A gente só comenta isso, mas eu tenho que. Nós temos que oficializar isso. Eu quero você pregando. Né? Na verdade, eu gostaria que você pregasse nas duas congregações, tá? No Tino Cunha e no José Walter também. Queria muito ter você pregando, amor. Sabe, a recíproca é verdadeira. Eu acho que você me escuta mais do que eu escuto você, né? Em termos de pregações. Mas acredite, você está no meu time, faz parte do meu time. É uma pessoa apaixonada por Jesus, compromissada com a palavra, tá certo? E isso realmente para mim é fundamental. Eu não consigo pensar em outra coisa diferente. Estou muito feliz, muito feliz. Amo você demais, né? Adriana, suas filhas, né?
seu papai, sua mamãe. Então, meu Deus. Glória a Deus. Gente, para quem não sabe, o Anderson e o pai dele, o Marcelo, eles são pastores na igreja do Gereissati 1, certo? E eu tive o privilégio de consagrar esses dois homens. Foi. Para mim foi um privilégio, né? O culto de consagração deles, também com o pastor Amadeu também. E eu fico tão feliz com isso, porque eu tenho visto o quanto Deus tem usado a vida deles e vai continuar usando, né? Vai continuar usando. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigado, Anderson. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu tava só com medo de extrapolar o tempo. Eu tava direto olhando aqui no relógio. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu sempre dá, né? Quem extrapola o tempo aqui geralmente sou eu. Quando eu olho para cá, esse relógio parece que passa mais rápido quando a gente está falando, né? E Glória a Deus, glória a Deus. a gente está falando de coisa boa, né? Quando a gente está falando de coisa boa, o tempo passa rápido demais. Né? Vai embora. Eu até digo isso, sabe, Anderson? Eu, por exemplo, uma característica de alguém que nasceu de novo é que quando ele está escutando alguma coisa de Jesus, isso atrai muito ele. Ele perde noção do tempo. E é um assunto que é palpitante dele. E eu digo, isso só é possível para quem nasceu de novo. Para quem? Porque para quem não nasceu de novo, isso que a gente está tratando aqui é muito chato. É. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de política, vamos falar de futebol, vamos falar de mulher, vamos falar de, enfim, de passeio, de viagem, vamos falar de qualquer coisa. Mas para falar de Deus, tem que nascer de novo. Para gostar disso, tem que nascer de novo. Tá cheio, né? São, vamos dizer assim, são sinalizações, né? Como, por exemplo, amar os irmãos, gostar, né? Querer se submeter à vontade de Deus. Isso só vem de um coração que nasceu de novo, foi renovado. Senão, não acontece. Tá bom? Obrigado, viu? De todo o coração. Adriana, obrigado aí por liberar, né? O Anderson, que eu sei que você... Tô brincando, filha. Gosto demais dela. Um amor de pessoa. Tu teve muita sorte, viu, garoto? Eu não sei o que tu fez para merecer tanta coisa boa. Não, eu sei. Eu tô brincando. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia. Amém. Bom dia. Deus abençoe.